Olá, para você que é novo por aqui, eu sou Fernanda Polônio, médica cirurgiã vascular e esse é o meu canal. Se você tem interesse em saber mais sobre assuntos de doenças vasculares, sobre varizes e o tratamento para essas doenças, me segue que aqui você vai encontrar muita informação. Uma das perguntas mais frequentes que eu ouço no consultório, nas redes sociais é: doutora, por que eu tenho varizes? As varizes, elas fazem parte de uma doença chamada insuficiência venosa crônica. Essa doença tem um componente hereditário muito importante. E o que isso significa? Significa que se a pessoa tem uma tendência na família, se ela tem uma tendência hereditária, se ela tem avós, pais, tios com varizes, a chance dela desenvolver a doença ao longo da vida existe e é maior do que na população, do que uma pessoa que não tem varizes na família. Esse não é o único fator de risco. A gente sabe que os hábitos de vida influenciam demais no aparecimento também dessa doença. Então, pacientes com sobrepeso, com obesidade, pacientes que usam anticoncepcionais ou qualquer outra terapia de reposição hormonal, mulheres que engravidam muitas vezes ao longo da vida, todas essas pessoas têm um risco aumentado. Agora, se você tem casos na família, o seu risco é maior. E aí, por que isso acontece? Isso tem a ver com vários fatores. Um deles tem a ver com a composição da parede da veia. Isso é determinado dentro do útero, quando a gente está lá dentro da barriga da mãe. A composição do vaso, a quantidade das fibras de elastina, de colágeno, o tipo de fibra, tem a ver com a facilidade, a tendência do enfraquecimento da parede dessa veia ao longo da vida. E uma vez que essa parede ela é enfraquecida, ela vai se tornando mais fina, mais frágil e com maior tendência à dilatação. E quando a veia dilata, ela acaba se tornando saliente e ela começa a não desempenhar a sua função adequadamente, e então essa veia passa a ser chamada de varizes. Além da composição da parede das veias, tem a ver também com os receptores hormonais que a gente sabe que existem na parede dos vasos. E aí, isso é especialmente favorável às mulheres desenvolverem, porque a gente sabe que as mulheres têm mais receptores hormonais na parede dos vasos e os hormônios femininos são muito relacionados ao desenvolvimento das varizes. Então, se você é mulher e se você tem tendência a varizes na família, você é uma candidata forte a desenvolver ao longo da vida. E aí, o que a gente faz com relação a isso? E agora, doutora, eu vou ter varizes, eu vou ficar com a mesma perna da minha avó, eu vou ficar com a mesma perna da minha mãe? Isso é uma preocupação muito grande que às vezes eu vejo. Isso tem a ver, como eu já disse anteriormente, com a parede dos seus vasos, isso tem a ver com a quantidade de receptores, tem a ver com a sensibilidade desses receptores aos hormônios e, acredita em mim, tem muito a ver com seus hábitos de vida. Então, se você sabe que faz parte desse grupo de maior risco, para compensar isso e para tentar controlar a doença, você precisa fazer atividade física, se manter dentro do peso ideal, ter uma dieta saudável, ingerir muita água, tentar não permanecer por muito tempo na mesma posição. Então, se você trabalha muito em pé, tentar alguns períodos em que você possa se sentar. Se você trabalha muito sentada, se levantar ao longo do dia. Independente do que você faz, fazer ao longo do dia exercícios com a panturrilha e também exercícios para fortalecimento, especificamente de preferência na academia e com um profissional de educação física te acompanhando. Quer mais dicas sobre isso? Me segue por aqui.